Assistente administrativo, UFES 2023, parte 1. Nós vamos falar aqui dos conhecimentos específicos da parte documentação, beleza? Lá no seu edital tem ata, atestado, certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, memorando, ofício, ordem de serviço, portaria e requerimento. Então, a gente vai ver aí, alguns desses documentos não estão no Manual de Redação da Presidência da República, que é um documento que também está no edital do concurso, e a gente vai ver também aqui. Aí os que estiverem, a gente vai tratar mais aprofundadamente quando estivermos falando desse manual, beleza? E agora a gente vai falar aqui de outro desses documentos que, inicialmente, eles não estão aqui no Manual de Redação da Presidência da República. Começando pela ata. A ata é um documento, está lá no manual do CNJ, é um documento oficial administrativo que consiste no registro sucinto escrito das decisões dos acontecimentos havidos em reunião, congresso, mesa redonda. E são algumas características. O texto tem que ser escrito seguidamente, sem rasuras, não pode errar, né? A gente já vai ver aí, não pode riscar, na verdade, né? Já vai ver aí o que é que acontece se a pessoa errar, né? Sem rasuras, entrelinhas ou entradas de parágrafos. O texto tem que ser seguido, não pode ter parágrafos, ok? Não pode haver espaços em branco, porque a ideia é que não ocorra alterações no texto. Os números são escritos por extenso, ok? Por que por extenso? Porque imagina, se eu boto aqui lá, número 1, alguém pode chegar e botar um 0 e ficar 10, né? Então, por extenso, aí já não tem esse problema. As abreviaturas devem ser evitadas. O texto da ata é composto basicamente pelas partes abaixo aqui, né? Que é dia, mês, ano, hora da reunião, local da reunião, nome das pessoas presentes, seguido dos respectivos cargos, ordem do dia e o fecho, que pode ser utilizado aqui como nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e tchau. A ata será assinada e ou rubricada por todos os presentes à reunião ou apenas pelo presidente e o relator. Então, não é obrigatório que a ata seja assinada por todos os presentes na reunião. Pode ser só o presidente e o relator, dependendo aí das exigências do órgão. A fim de evitarem rasuras nas atas manuscritas, deve-se, em caso de erro, utilizar o termo digo, seguido da informação correta a ser registrada. No caso de omissão de informação ou de erros constatados após a redação, usa-se o termo em tempo, ao final da ata, com o registro de informação correta. Então, preste atenção. Você está escrevendo ali, escreveu errado, aí você não vai riscar, não vai rasurar, vai botar digo e bota o que é certo, beleza? Ah, mas foi verificado depois que houve um erro, antes de acabar a reunião, mas quando foi reler lá a ata, viu que tinha algo errado. Olha, não é essa informação não. Aí você vai colocar lá em tempo e vai colocar a expressão que é correta, ok? Muito bem, aqui temos um exemplo de uma ata. Câmara dos Deputados, órgão principal, ata da reunião número tal, aos dias do mês, hora, tal, reuniram-se os membros, tal, indicar aqui os presentes à reunião com o respectivo cargo, indicar o presidente da reunião, e aqui, presidente e relator, tá vendo? Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião. E aí, acabou. Então, isso é uma ata. Vamos para o atestado? Atestado, ele atesta, é um documento firmado por um servidor, em razão do seu cargo, do cargo que ocupa, da função que exerce, declarando um fato, atestando, né, um fato existente, mas que não consta em livros, papéis ou documentos em poder da administração. O atestado possui a seguinte estrutura: timbre da instituição, o nome atestado em caixa alta centralizado, né? O texto constante em um único parágrafo, indicando a que se refere o assunto, local e a data por extenso, que nós temos um exemplo no atestado. Atestado, ateste para os devidos fins que José tal, compareceu aqui e tal. Beleza, isso é o atestado.
Certidão é um documento fornecido pela administração ao interessado, afirmando a existência de ato ou assentamentos constantes do processo, livro e documentos que se encontrem nas repartições públicas. Então, a certidão vai ser um documento aí fornecido da administração para o interessado. Por exemplo, uma certidão que a gente tira é certidão de antecedentes criminais, né? Então, uma certidão para atestar ali o que é que consta sobre a pessoa. A certidão autenticada tem o mesmo valor probatório do original, como documento público, e seu fornecimento gratuito por parte da administração pública que a expediu, conforme ali o artigo 5º da Constituição Federal. A certidão possui as seguintes estruturas: tem o texto, ou timbre, né, da instituição, o nome certidão em caixa alta, seja em letra maiúscula, né, e centralizado sobre o texto, o preâmbulo, que é alusão ao fato que determinou a expedição do documento em menção, quando for o caso do documento ou livro que a certidão está sendo extraída. Texto, transcrição do documento original ou descrição do que foi encontrado, deve ser escrito seguidamente, sem parágrafos, alíneas, sem rasuras ou emendas. E o fecho, que é o encerramento, identificando com a identificação funcional, a assinatura dos funcionários que intervieram no ato que ele lavrou e conferiu. O local, data da expedição, visto da autoridade que autorizou a lavradura da certidão. Temos aqui uma imagem um pouco ruim da certidão, mas é mais ou menos isso aqui. Certifico, tal. Aí aqui embaixo tem um visto, né, da autoridade. Então a ideia da certidão é essa. Ela é fornecer uma informação que está ali nos livros, nos documentos que estão nas repartições públicas. Ok? Próximo documento, circular. Circular é uma correspondência de caráter interno da instituição, expedida simultaneamente a diversos destinatários, com o objetivo de transmitir rotinas, orientações, procedimentos, esclarecer o conteúdo de leis, normas e regulamentos ou dar publicidade a uma informação. Então, um caráter interno. Esse aqui é um que o concurso geralmente explora mais, o que é um circular, né? É o que circula mesmo internamente na instituição, ok? Em relação à emissão, a composição e o encaminhamento deve ser seguido o mesmo padrão para o memorando, ofício, carta, etc. A circular possui a seguinte estrutura: timbre da instituição, circular em caixa alta, por extenso, precedida do tipo do documento, sigla do órgão emitente e numeração cardeal crescente e anual, específica para circular, data de expedição, destinatário, assunto, vocativo, que é a pessoa que está sendo destinada, né? Texto, desenvolvimento do assunto tratado, os parágrafos devem ser seguidamente numerados, exceto o primeiro, com algarismo arábico, fecho, assinatura, nome e cargo da autoridade que expede a circular. Então, temos aqui um exemplo de um circular. Aqui, ó. Memorando circular, senhor diretor, vimos através do presente comunicar a Vossa Senhoria que a licença prêmio por assiduidade adquirida até 15 de outubro de 96, não usufruída, poderá ser considerada. Então, a informação ali para fins de aposentadoria a partir do dia 19, tal. Solicitamos comunicar aos servidores lotados nesse setor. Então, circular é uma correspondência de caráter interno, expedida simultaneamente a diversos destinatários. Esses detalhes são importantes, com o objetivo de transmitir orientações, rotinas, esclarecer os conteúdos de leis, normas e regulamentos, ok? Então, algo que vai ser destinado ali para diversos destinatários. Comunicado é um tipo de aviso ou recado oficial que é utilizado com o objetivo de passar uma determinada informação. Uma empresa, um colégio, um órgão da administração pública, em eventos, reuniões, etc.,
com divulgação dos meios de comunicação. Essa divulgação é feita através de comunicado. O comunicado apresenta duas formas de circulação, que pode ser interno ou externo. Interno é dentro da instituição, externa é fora da instituição, né? O comunicado possui as seguintes estruturas, né? O nome dos organizadores, Prefeitura Municipal de Natal, Escola de Pesca do Rio, são exemplos, né? O objetivo, a inauguração do centro, tal, tal, tal. O local, a data, tal, tal, tal. Assinatura, tal, tal, tal. Então, comunicado é justamente isso, um tipo de aviso ou recado que é utilizado com o objetivo de passar uma determinada informação, beleza? Temos aqui um exemplo de um comunicado, temos aqui Prefeitura Municipal de Natal, comunicado por solicitação da Sua Excelência, a Governadora do Estado, fulana de tal, a data de inauguração do Centro de Integração da Criança e do Idoso foi transferida do dia 29 de maio para o dia 5 de junho. Então, foi transmitida aqui uma informação, ok? Uma determinada informação. Vamos ao convite. Convite é um instrumento de comunicação escrita por meio do qual se chama, convoca ou solicita o comparecimento de alguém a um local em horário marcado e com a finalidade determinada. Então, chamou para um horário marcado, uma finalidade determinada, é um convite. A redação deste documento limita-se a dizer o essencial: nome do órgão, instituição ou pessoa que convida, formulação do convite, nome dos convidados, indicação do evento, dia, hora, local que o evento ocorrerá. E nos convites de cerimônias de casamento, formatura e outro gênero, o nome dos convidados só consta escrito no envelope. O convite deve ser redigido em papel timbrado quando for emitido por entidade, instituição ou empresas. Aqui temos o exemplo, né? Poder Judiciário do Estado de Sergipe, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, desembargador, tal, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para assistir à sessão solene de posse de desembargadores. Aí, temos aqui nos cargos de presidente, vice, tal, por videoconferência, tal. Então, esse aqui é um convite direcionado a alguém, beleza? Direcionado a alguém. Convocação é uma forma de comunicação escrita em que se convida ou chama alguém para uma reunião. Veja que aqui o convite convoca o comparecimento de alguém a um local marcado, um horário marcado com a finalidade determinada. Convidar aqui para, por exemplo, uma sessão solene, finalidade determinada. Aqui é para uma reunião, onde vai haver ali uma conversa, não é uma finalidade determinada, ok? A convocação. Na elaboração do texto é necessário especificar o local, a data, a finalidade. A garantia da inteligibilidade do texto advém da escolha de um vocabulário simples e uso de frases curtas. O objetivo da convocação de ser reconhecido prontamente. Segue o exemplo de convocação. São convocados os senhores acionistas a participar da Assembleia a fim de deliberar, e aqui vai deliberar sobre alteração do artigo 12, eleição do respectivo titular, fixação de nova remuneração. Então, isso aqui vai haver uma deliberação. Aqui não. No caso do convite, não é uma deliberação. É uma coisa que tem a finalidade já determinada, já algo marcado, determinado para acontecer. Beleza? Edital. Edital é um instrumento de comunicação utilizado pela administração pública para fins de abertura de concorrência, de concurso público. Conhecemos muito bem os editais, né? Ou deveríamos conhecer. Provimento de cargo público, convocação do setor, licitações, divulgação de atos deliberativos. O edital possui a seguinte estrutura: timbre da instituição, título, número de ordem, data, autoria, fundamento legal e considerado da autoridade, ementa, né, que é o assunto do edital, não é obrigatório, mas aparece em editais de concorrência pública e tomada de preço. Texto, desenvolvimento do texto, a natureza do edital é que determina os elementos específicos que deverá conter, e a assinatura com nome, cargo, função. Em relação à publicação, ela é obrigatória na imprensa oficial,
na imprensa privada de maior circulação e no boletim de serviço. Que nós temos aqui um edital, ok? Eleição para coordenador e vice-coordenador na graduação de engenharia metalúrgica. Edital número tal, de 17 de maio. Então, esse é um edital. Portaria. Portaria é um ato administrativo pela qual a autoridade estabelece regras, baixa instruções para a aplicação de leis ou trata de organização e de funcionamento de serviços dentro de sua esfera de competência. Então, você vai ver lá, quando você assumir um concurso, que vai ter várias portarias, né? Tal portaria, justamente para estabelecer regras ali, instruções sobre como a lei deve ser aplicada e etc. A estrutura da portaria. Título, né? Portaria, numeração e data. Tem que ter portaria ali, número tal, de tal data. Emenda, que é a síntese do assunto, né? Ementa, né? A síntese do assunto, apesar de apenas em portarias normativas e são supridas em portarias de matéria rotineira, como nos casos de nomeação e exoneração, por exemplo. Preâmbulo e fundamentação, denominação da autoridade que expede o ato e a citação da legislação pertinente, seguida da palavra resolve. Texto, desenvolvimento do assunto, que pode ser dividido em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e tal. E assinatura, o nome da autoridade competente e indicação do cargo. Certas portarias contêm, considerando com as razões que justificam o ato. Nesse caso, a palavra resolve vem depois deles. Bom, aqui é uma portaria que serve para a autoridade estabelecer ali regras, instruções dentro de sua esfera de competência, né? Requerimento é um documento pela qual o interessado solicita ao poder público algo, né? Solicita algo, vai requerer, a que se julga com direito ou para se defender de ato que o prejudique. Pode ser um requerimento escolar ou administrativo. O requerimento possui a seguinte estrutura: o vocativo e o título completo da autoridade a quem se destina. Então, o vocativo fala ali qual é a autoridade que ele está solicitando e o título que ela ocupa. Preâmbulo com o nome do requerente, em letras maiúsculas, em seguida de outros dados de identificação, como nacionalidade, estado civil, filiação, idade, naturalidade, domicílio, residência. O número de dados de identificação depende do objeto do requerimento e da situação do requerente em relação ao órgão a que está requerendo. Se for funcionário do órgão, os dados de identificação funcional bastam. Texto, com a exposição do pedido, de forma clara e objetiva, e fecho, parte que encerra ali o documento. Usa-se as seguintes fórmulas, por extenso ou abreviatura. Nesses termos, NT. Pede, PD. Espera, ED. Aguarda deferimento, AD. Local, data, assinatura do requerente. Ordem de serviço é um instrumento que encerra a orientação detalhadas e ou pontuais para a execução, né? A execução do serviço por órgãos subordinados da administração. A ordem de serviço possui a seguinte estrutura. Então, a ideia é instrumento para encerrar as orientações ali. Vá lá e execute tal coisa. Ordem de serviço, numeração e data, preâmbulo e fundamentação, denominação aqui da autoridade que expede o ato, em letra maiúscula, e a citação da legislação pertinente ou por força das prerrogativas do cargo, seguida da palavra resolve. Texto, desenvolvimento do assunto, que pode ser dividido em itens, incisos, alíneas, etc. E assinatura, o nome da autoridade competente e indicação da função. Bom, essas aqui são as que não estão lá no manual de redação da Presidência da República, esses documentos aqui. Agora, esses três, está lá memorando, ofício, não tem aviso no edital, mas também se encaixa aí. Esses três, o ofício, o aviso e o memorando, eles estavam no manual de redação da Presidência da República, até a segunda edição.
Agora, na edição atual, que é a edição de 2018, esses 3 termos aí, eles foram reduzidos a somente ofício. Então, até a segunda edição do manual, né, deste manual de redação da Presidência da República, havia 3 tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. Então, era a finalidade, a forma era igual, mas a finalidade era diferente. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar a nomenclatura agora de ofício. A distinção básica anterior entre os 3 era: aviso era expedido exclusivamente por ministro do Estado para autoridades de mesma hierarquia, de ministro para ministro. Ofício era expedido para e pelas demais autoridades. E memorando era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Nesta nova edição ficou abolida aí a distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas 3 hipóteses, ok? A gente vai ver sobre o padrão ofício, como é que é feito esse ofício, ok? Mas aí já vai estar aqui nesse segundo ponto, que é manual de redação oficial, beleza? Então esse vídeo vai parar por aqui, logo logo a gente traz mais informações aqui da parte 2. Isso aí, valeu, tchau, tchau.